Quem é que dá tapa na mesa no Atlético e cobra? Quem é que cobra jogador? E quem é que tem moral para cobrar o jogador também? Porque não adianta você mandar também qualquer um, né? Manda o Zé Ruela lá para poder cobrar, que o jogador vai olhar para a cara dele, vai rir, vai virar as costas e vai embora. O Atlético não tem quem cobra desde a saída do Rodrigo Caetano. Essa que é a verdade. Desde a saída do Rodrigo Caetano, não tem ninguém com moral para cobrar jogador. E o jogador está muito cômodo. E a torcida tá pé da vida e com razão, Natália. Romano, eu acho que a gente precisa muito falar da responsabilidade dos atletas, da responsabilidade do Paulo Brax. Eu tenho a impressão que o Atlético é um time modorrento e quem tá acima do grupo de jogadores ali pra cobrar, não vou nem usar a palavra motivar, não, mas eu acho assim que pra dar uma chacoalhada, pra dar um choque de realidade, também não consegue fazer isso, né? Acho que o jogador do Atlético olha, escuta, né, as preleções ali, as palavras do Paulo Brax e fica com mais sono de entrar em campo do que antes dele começar a falar. É um cara que não passa respeito, que não passa autoridade. O trabalho do Barba, até agora são 4 jogos, são 4 escalações diferentes. O que ele está tentando? Está tentando fazer algo, né? Está tentando encontrar soluções. Está tirando do time quem não está bem, está colocando no banco. Está dando recados claríssimos nas suas entrevistas coletivas sobre desempenho, sobre luta, sobre correr, sobre buscar, sobre competir. E que quem não conseguir fazer isso só com a técnica, só com o nome, não vai ter espaço no time dele. Então, dentro do que ele encontrou, ele tem tentado. Agora, você olha para o jogo de ontem. Os primeiros 18 minutos do Atlético, de controle do jogo, um time que estava criando oportunidades, que estava chegando. Só que não adianta você ter o controle do jogo sem transformar esse controle em vantagem no placar, que foi o que aconteceu com o Atlético nos primeiros 17 minutos. No entanto, você via ali um time que estava pelo menos tendo uma postura que se esperava de um time que é superior ao Vitória. O Atlético ficou mais com a bola, o Atlético finalizou mais, o Domingues mudou ali, né, um pouco o meio campo, o Franco e o Vitor Hugo, meio campista, tinham mais liberdade para aparecer à frente, com o Tomás Pérez segurando mais ali a marcação, né, próxima à linha de zaga. O Franco teve a oportunidade de finalizar, finalizou errado. O goleiro do Vitória fez intervenções também importantes, vinha sendo o nome do jogo. Aí tá o primeiro erro. Você consegue ter o controle, mas não consegue transformar isso em vantagem. Por incompetência de quem tá lá. Coelho fez mais um jogo péssimo, Scarpa também é a mesma coisa. Ninguém conseguiu fazer o gol. Mas aí me impressiona o problema que vem depois disso, né? O gol do Vitória sai ali 19, 18 minutos e dali pra frente o Atlético desmoronou. E aí eu acho que esse é o grande problema de um time que é apático, de um time que não tem personalidade dentro do campo. Poxa vida, falhamos ali no gol, Barreira pulou, não tinha ninguém ali deitado, geralmente, né, como o goleiro coloca. Beleza, falhou. Bola que segue, vida que segue, sabe? É um time muito experiente, com jogadores muito experientes, jogadores rodados, jogadores de nome, sabe? Jogadores de prestígio, que ganham muito dinheiro e que simplesmente desmoronam dentro do campo pro Vitória. Como o Atlético sofreu contra o Remo, sofreu contra o Atlético, como o Atlético sofreu para vários times que vão brigar contra o rebaixamento, inevitavelmente, como foi na temporada passada. E aí eu fico pensando, onde está o brio, né, desses jogadores? Essa experiência para ser colocada à prova nos momentos de dificuldade. Beleza, tomou o gol, galera, bola pra frente. Vamos aqui, vamos pressionar, vamos seguir tentando. Aí no segundo tempo entram os titulares, né, em tese Dudu, entra o Hulk, entra não sei quem, com o mesmo espírito modorrento, lento, apático, sem personalidade. Corre aqui, um piquezinho ali, uma bola ali, um passezinho aqui, e é só. Você não percebe em nenhum momento dentro do campo um time vibrante, um time de intensidade. Isso eu acho que tem incomodado muito. E neste caminho vai ser muito difícil o Atlético vencer jogos, porque os adversários competem muito, o Campeonato Brasileiro não é fácil, né? Os jogos fora de casa mais difíceis ainda. A mínima brecha que você dá ao seu adversário, ele aproveita. O Vitória tem muita qualidade, o Vitória criou 10, 15, 50 chances de gol? Não.
Mas o Vitória, nas chances que teve, aproveitou. E não foi um time que desmoronou mentalmente de se recuar demais, de entregar demais a bola pro Atlético. O Vitória jogou como pôde. E o Atlético jogou muito abaixo do que a gente sabe que ele pode jogar. Acho que esse tem sido o grande problema. Haverá jogos em que você vai perder, em que você vai empatar, como empatou contra o Palmeiras, merecendo vencer. Acho que aquele foi o único bom jogo do Atlético da temporada até aqui. Porque o clássico, eu tiro só o segundo tempo. No primeiro tempo, do clássico da primeira fase do Mineiro contra o Cruzeiro. O Cruzeiro foi melhor no primeiro tempo, mas o Atlético reagiu. Volta ali com a desvantagem no placar e reage. E busca o empate e depois busca a virada. É isso que tem faltado, ao meu ver, para esse time. E aí não adianta. Se todo mundo tiver ali, nesse espírito, vamos fazer o mínimo, que isso aqui vai ser o nosso máximo, o Eduardo Domingues pode mudar o time ao longo de 50 escalações ao longo da temporada. Vai ficar muito difícil render, né? Porque você espera muito de quem tem te entregado muito pouco. E além de tudo, né? Você não... É o que você falou, Nath, você olha assim, o time toma gol, tomamos gol. Tomamos gol. Beleza. Não tem aquele negócio, vamos lá, solta um palavrão, que isso, vamos lá. Ô Romano, cara. E não é tomando um gol, né? Pegando o que a Nath colocou ali, né? E é perfeito, porque até o Vitória fazer o gol, né, ô Nath? Parecia questão de tempo o Galo abriu o placar, né? Sim. Parecia questão de tempo o Galo abriu o placar. Uhum. O Lucas Arcan já tinha feito boas defesas, o Atlético dominava, chegava com facilidade. Aí o Atlético tomou um gol. Em que a barreira pulou e abriu. Isso é inaceitável. Isso é inaceitável no futebol profissional. Isso é inaceitável no futebol de alto rendimento. É Série A do Campeonato Brasileiro. Sim. É a 6ª maior liga do mundo. É a maior liga fora da Europa. A maior liga de futebol fora da Europa é a brasileira. O Atlético tomou um gol num jogo em que ele dominava, porque a barreira pulou e abriu. Isso é inaceitável. Há pouco tempo a gente estava fazendo Copa Itatiaia e eu não vi isso acontecer. Também não. Na Copa Itatiaia eu não vi isso acontecer. O Atlético conseguiu tomar um gol no Barradão, porque a barreira não só pulou, como abriu. E aí, coitado do Everson, vai fazer o quê? E aliás, ele já faz muito, né? Porque depois que o Atlético toma esse gol, aí no primeiro tempo, o Atlético ainda tenta, mas o Vitória passou a criar mais do que o Atlético. Sim. Passou a criar mais do que o Atlético. E aquele gol do Eric não saiu no primeiro tempo, porque o Everson fez uma defesaça. Porque o Eric estava acabando com o lado esquerdo do Atlético, né? Com Renan Lodge e Júnior Alonso. Exato. E teve um lance praticamente idêntico ao do gol. E não saiu antes, porque o Everson salvou a pátria. Agora, é interessante isso. Eu acho que de repente uma solução pode pegar as palestras do Atlético e botar o Everson pra fazer. E aí o Everson, ele fazer um pedido de ajuda, sabe? Fazer um pedido de ajuda. Porque é o cara que tá assim, salvando a pátria, né? Se entregando absurdamente. Agora, o que me deixou mais impressionado, porque assim, o Atlético, ele foi regredindo no jogo, né? E o segundo tempo foi horroroso. Ele vai caindo. Isso, foi regredindo. Parece bateria, vai perdendo. Isso, e à medida que ia fazendo, e o Caixa, eu lembro do Caixa com aquele otimismo, dizendo, o Hulk Dudu. Aí o Claudão falou lá, chamou os dois. Pô, agora é o Hulk Dudu. Não arrumaram nada no jogo. Aí, o que me impressiona é que aí acaba o jogo, né? A gente precisa parabenizar por parar pra falar, porque quase ninguém parou, né? Os jogadores do Atlético passaram direto. Mas o Vitor Hugo, que é o meia, né? Até porque o zagueiro tá machucado, não pôde jogar, vai e fala que o time tá melhorando, que o time tá indo, que o trabalho tá sendo... Cara, completamente descolado da realidade. Fora da realidade, totalmente. Não sei que planeta que ele tá habitando. Totalmente. Um negócio assim que não tem explicação. As equipes jogam contra o Atlético reconhecendo a força técnica do Atlético, que é a qualidade, e o Atlético não é o Flamengo, o Atlético não é o Palmeiras, o Atlético hoje não é nem o São Paulo ou o Fluminense, mas tecnicamente é um time muito melhor do que o Vitória, é melhor do que o Internacional, é melhor do que o Remo, e sofre com todo mundo. Ô, Romano,
Simões, teve um lance também que para mim é muito emblemático, o último lance do jogo quase, o Atlético tem, se eu não me engano, é um escanteio. E aí, em vez de jogar a bola para a área, eles cobram um escanteio curto. O time perdendo de 2-0. Querendo aproveitar que fosse os últimos segundos ali, muito dificilmente conseguiria empatar o jogo, mas fazer pelo menos um gol, né? Morrer lutando, digamos assim. Todo mundo na área e aí cobraram um escanteio curto. Isso pra mim também é um retrato claro de como é um time apático e desligado dentro do campo. Tipo assim, isso aqui já foi. 46 do segundo tempo, estamos perdendo aqui de 2-0. Aí cobra um escanteio curto, não manda a bola para a área, não tenta uma última oportunidade, nem que seja para mostrar o brilho, o caráter, a qualidade, a luta desses atletas que estão dentro do campo. Tem muitos jogadores do Atlético que estão estragando a sua própria biografia no Galo. Jogadores que já ganharam muita coisa, que já jogaram muito, que já foram fundamentais em outros momentos, mas que hoje em dia têm feito assim, nem o feijão com arroz. E estão se mantendo no time, num elenco desse tamanho, pelo passado, pelo nome. Mas o presente é muito abaixo do que se espera. E aí um time que está perdendo pro Vitória, fora de casa, no Brasileirão, até agora tem uma vitória só na competição e desiste de lutar do jogo tão cedo como o Atlético desistiu, isso aí pra mim é uma questão assim, que não pode ser tratada como nada, sabe, dentro da cidade do Galo. Pra mim, é um jogo que tem que ser usado, assim, como exemplo do que não pode acontecer. A gente pode até perder, mas é inadmissível contra uma equipe pior do que a nossa, você tomar um gol aos 18 minutos do primeiro tempo e dali pra frente você simplesmente não conseguir fazer mais nada. Você achar que um gol do Vitória, cheio de limitações, te bloqueou a ponto de você não conseguir finalizar mais com qualidade nos outros 70 minutos de jogo. Então, assim, peraí, né? Eu acho que tem muita coisa a ser repensada. E não adianta achar que jogando assim, uma hora uma vitória vai vir, na conta do Everson, que segura tudo, né? Como foi contra o Internacional, porque o placar moral daquele jogo era a vitória do Internacional. Sejamos justos. Não adianta achar que todo jogo o Everson vai resolver, que todo jogo, uma hora ou outra a bola vai entrar, se você não fizer por merecer isso dentro do campo. E o torcedor tá sofrendo com o ataque do Atlético, seria um ataque de raiva? É mais ou menos por aí, né? E olha que a gente tá falando de grandes nomes, né? O setor ofensivo que tem Dudu, que tem o próprio Hulk, Coelho, que é um cara experiente, a gente tá falando do Reinier, que vem tentando se encontrar, do próprio Cassierra, que ainda teve poucos minutos, mas nas oportunidades em que entrou ainda não conseguiu ter uma participação tão efetiva. O Minda, eu ainda não consigo enxergar no Minda um jogador pro presente. Eu acho que é um jogador que mostra que tem potencial, mas precisa de muito tempo de maturação, precisa ser melhor lapidado, não sei se já vai vingar de imediato para a necessidade que o Atlético tem, né, desses jogadores de frente começarem a aparecer mais, serem mais decisivos, mas eu acho que a gente tem que pontuar também que os jogadores de frente do Atlético, eles sofrem muito com um time que cria muito pouco. O Atlético é uma equipe que tem muita dificuldade de fazer a transição da defesa para o ataque, que tem muita dificuldade de ter lucidez no meio-campo para colocar esses atacantes em boa condição para finalizar. O jogador mais criativo nesse sentido que o Atlético tem é o Gustavo Scarpa, que tem feito apresentações muito abaixo, né? E o Scarpa, inclusive, tem, acho que jogado até pior quando ele começa de titular. Ainda nesta temporada, né? O Scarpa entrou em alguns segundos tempos e foi bem, como foi no Clássico, como foi no próprio jogo contra o Palmeiras. Ele estava entrando e estava mostrando ser essa lucidez, um passe aqui, né? Uma bola invertida do outro lado, que é uma característica que ele tem muito forte. Mas eu tenho a impressão que aí a gente cobra ele como titular e quando ele começa como titular, ele vai muito mal, como foi ontem. E o Atlético não tem outra peça, né? Para fazer essa ligação, para caminhar para clarear, né? Os caminhos, digamos assim, para colocar essa bola no gol. É um time que cria muito pouco, é um time improdutivo e eu acho que essa responsabilidade tem que ser dividida ali. Desde o momento em que você começa a trabalhar
trabalhar a bola para chegar lá na frente, até quem está efetivamente lá na frente não tem conseguido finalizar com pontaria, né, com certeza ali. Mas eu acho que é isso, é um ataque que faz o torcedor passar muita raiva. Mas se a gente for olhar as apresentações do Atlético como um todo até aqui em 2026, o time todo tem problemas, né? Um jogo a defesa até que segura um pouquinho mais, aí lá no ataque a galera não ajuda. Em outros jogos, como no jogo do Remo, o Atlético esteve à frente do placar, né? E aí toda hora que a bola ia lá, a defesa entregava, numa defesa que é muito desajustada e que passa muito pouco confiança. Então todos os setores têm dificuldades. A gente fala de uma lateral direita, trouxe o Preciado, que é um jogador de seleção, mas que ainda não conseguiu se firmar, e quando joga Natanael erra. Aí quando põe o Preciado, você percebe que ele está abaixo fisicamente, não acompanha o adversário do ponto de vista físico como deveria acompanhar. Aí você olha para essa zaga, né? Alonso, Vitor Hugo, Juan Tressol, Divan Roman, todos eles já falharam em algum momento, tem carências, e a gente já falou da necessidade de ter vindo um zagueiro, você citou o Lucas Veríssimo há pouco, o Santos que tem muito mais dificuldade financeira que o Atlético conseguiu contratar e o Galo não. Então o time tem problemas em todos os seus setores, mas o jogo de ontem especificamente ficou muito marcada essa questão de um Galo que conseguiu ter o controle. Naqueles primeiros 17 minutos de jogo, o Atlético poderia ter vencido de no mínimo 1-0, né? Mas não consegue. Então ontem isso ficou muito evidente, é por isso que o Barba falava de retomar confiança, de ter mais efetividade, mais contundência, né? De levantar essa moral de novo, para na hora que os caras estiverem lá na frente do gol, eles conseguirem finalizar. Mas o que traz confiança, o que traz moral no futebol é resultado, é vitória. E se os jogadores continuarem atuando dentro do campo com essa apatia, entregando muito facilmente o jogo, até para adversários inferiores, o resultado não vai vir, consequentemente a confiança também não, e aí vira aquela bola de neve super negativa, que é o que a gente não quer, né? Porque a gente está falando de quinta rodada do Campeonato Brasileiro, sexta, né? O Atlético já desperdiçou pontos importantíssimos, mas ainda há muito caminho pela frente. Muito caminho e tempo suficiente para recuperar e para engrenar e para fazer um campeonato digno, que é não brigar contra o rebaixamento como nas temporadas anteriores, ou também é aquele momento em que o negócio pode desgringolar de vez e depois fica difícil de recuperar. Fala, massa, chegamos ao fim de mais um vídeo aqui do canal, passando rapidinho só para pedir o like de vocês, tá? E agradecer ao carinho, a companhia, a preferência pelo canal. E para quem está chegando, seja muito bem-vindo, aqui já deixo o meu convite para vocês, tá? Se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho de notificação, que é muito importante. E quem puder tirar um tempinho aí para estar compartilhando o vídeo com os amigos, ajuda demais o canal a estar crescendo. Ah, outra coisa, deixa aí também a sua opinião em relação a tudo que foi falado aí no vídeo, no espaço de comentário do canal, tá? A participação de todos vocês é muito importante para o canal, que tende a crescer cada vez mais. Então, nós dependemos demais da grande massa. Então, muito obrigado mais uma vez. Forte abraço para quem fica e até a próxima. Valeu, massa. Tamo junto.